Olá pessoal, meu nome é Marcelo Sioff, sou professor e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, vinculado ao Departamento de Genética e Evolução, e desenvolvo minhas pesquisas na área de citogenética animal, especificamente usando peixes de água doce como modelo, mas recentemente também analisando outros grupos como aves e répteis também. E a convite do meu colega Renato Gaiga, da empresa Biotrópica, eu estou gravando para vocês esse pequeno vídeo para comentar um pouco sobre como a biodiversidade pode ser explorada do ponto de vista genético, que é o foco das minhas pesquisas. A Biotrópica tem se destacado como uma empresa relevante na área de biodiversidade no Brasil e o Renato achou interessante a gente conversar um pouquinho sobre como a biodiversidade pode também ser explorada do ponto de vista da genética. E de fato, a genética é um campo extremamente amplo que permite com que nós possamos estudar e compreender um pouco melhor não só como essa biodiversidade foi atingida até esse ponto, mas também entender que mecanismos que aconteceram que levaram as espécies a se diferenciarem e a adaptabilidade que elas tiveram a diferentes ambientes. E essa é uma das razões pelas quais eu trabalho com peixes e tenho os peixes como modelo, porque os peixes eles fornecem um modelo fantástico para esse tipo de estudo, uma vez que eles são organismos muito primitivos. Existem grupos que surgiram na Terra há aproximadamente 220 milhões de anos, no momento em que os continentes ainda eram todos unidos numa grande massa continental, a Pangeia, e a partir da movimentação tectônica dos continentes, essas espécies foram se diversificando em diferentes áreas do planeta. Então, atualmente nós temos grupos de peixes que existem no Brasil, na África, na Ásia e na Austrália, e que são intimamente relacionadas do ponto de vista filogenético e taxonômico, e que essa diferenciação que elas obtiveram se decorreu por mecanismos evolutivos frente à separação dessas massas continentais. E nós conseguimos acessar essa diversidade e esses passos adaptativos que aconteceram através de ferramentas genéticas, tanto cromossômicas, que são o foco principal das minhas análises, quanto também genômicas atualmente, com os mecanismos de sequenciamento de última geração que têm surgido, que tem facilitado muito os processos de análise de sequências do DNA entre essas espécies. Então, por exemplo, alguns grupos que acontecem no Brasil e também na Ásia, nós temos como datar em que momento que se deu essa separação, que momento que deu a separação dessas espécies do ponto de vista evolutivo, e compreender quais modificações no seu conjunto cromossômico e no seu DNA foram importantes para que elas tivessem adaptabilidade a diferentes ambientes que elas ocupam atualmente, seja no Brasil, seja na Ásia, como esse exemplo. Essa é só uma vertente também que tem como aspecto biogeográfico e tem tido um interesse muito grande na comunidade científica atualmente, porque nos permite tentar compreender como que a gente atingiu esse estágio que a gente tem atualmente. E o Brasil é a número 1 espécie de biodiversidade para a maioria dos grupos, frente à sua rica ictiofauna de água doce e também a sua grande costa marinha, em relação aos peixes. Mas também uma diversidade incrível de aves, de répteis e de anfíbios, comparado com outras regiões do planeta, frente às nossas características climáticas principalmente. Outro aspecto interessante que a gente pode analisar nas espécies, e foi parte disso que eu estou aqui agora na Universidade Klinikum de Jena, na Alemanha, para desenvolver parte do meu pós-doutorado, que é compreender também como que os cromossomos evoluíram entre essas espécies. E a gente tem desenvolvido aqui análises também com alguns répteis da família Geckonid na Tailândia, onde nós analisamos diferentes populações desse animal, são diferentes espécies, e a gente tenta compreender os processos de diversificação que levaram as espécies a diferenciarem entre si. E já temos encontrado inúmeras variações, fusões cromossômicas, aspectos intrínsecos do genoma dessas espécies que levaram a uma diferenciação morfológica entre elas e elas hoje serem consideradas espécies diferentes. Esse processo acontece em todos os grupos, seja peixes, aves, mamíferos, répteis, e alguns deles oferecem um mecanismo melhor para a gente poder estudá-los pela velocidade com que esses passos aconteceram, pelo tempo de geração que eles apresentam, pela facilidade de dispersão ou não que esses grupos têm, o que levam a interpretações distintas. E aqui eu estou podendo aplicar diversas técnicas que a gente não tem disponível no Brasil, como a microdissecção cromossômica, que eu consigo isolar cromossomos inteiros
e utilizá-los como uma ferramenta para rastrear esses passos evolutivos que aconteceram entre essas espécies. Então, surgiu esse projeto em paralelo para trabalhar com esses répteis aqui, e o foco principal das análises são com os peixes aruanãs, que são espécies que acontecem no Brasil, na Austrália e na Ásia. E com esse interesse biogeográfico evolutivo, eu estou aqui tentando compreender um pouco como que essas espécies diversificaram, evoluíram dentro de um contexto geológico da Terra. As possibilidades hoje da gente utilizar ferramentas genéticas são muito maiores do que em anos atrás, o que tem dado um impulso muito grande para essas pesquisas em diversas partes do globo. E claro, o Brasil chama muita atenção por conta da biodiversidade que tem, a nossa quantidade de espécies, diversidade de mecanismos evolutivos são únicos no planeta, o que faz com que tenha um grande interesse, e eu acho que essa é uma das grandes chaves de ação da biotrópica com relação à exploração dessa biodiversidade sob o ponto de vista conservacional, taxonômico, também evolutivo. E dessa forma eu acho que as pesquisas que são desenvolvidas aqui pelo meu grupo de pesquisa no Brasil, de certa forma ilustram um pouco de como que nós podemos, dentro da universidade, também acessar essa biodiversidade com outro tipo de ferramenta disponível em diversas áreas, né? No meu caso da genética, mas também da fisiologia, da ecologia, da bioquímica e tudo mais. Para vocês terem um pouco mais de informação sobre as nossas pesquisas e algum eventual contato ou dúvidas, pode acessar o nosso website, que é www.lcp.ufscar.br.